mulher é expulsa do velório de seu padrasto pelos meio-irmãos, lhe sendo negada a herança, mas ao lerem o testamento ficam surpresos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Uma órfã foi expulsa do funeral de seu padrasto rico, sendo privada de sua parte da herança. Porém, quando o tabelião reuniu toda a família e leu o testamento, a respiração de Rodrigo Buarque ficou presa. Ele voltou para casa com o carrinho duplo, que mal passava pela porta e inclinava perigosamente, prestes a tombar junto com as crianças. Mas Rodrigo conseguiu segurá-lo a tempo. As marcas de lama deixadas pela chuva de outono mancharam o chão, mas Rodrigo jamais deixaria o carrinho no corredor comum. Ele já havia tido sua bicicleta roubada uma vez e não estava disposto a correr mais riscos, especialmente com algo tão importante, mas ainda, tão caro quanto o carrinho. Não era algo que ele ganhou por sua boa aparência. Ele suspeitava que um de seus vizinhos, um velho rabugento e implicante, que parecia descontente com a bagunça no andar, fosse o ladrão, mas Rodrigo não tinha provas. Ele aceitou sua derrota e, a partir de então, guardou todos os seus pertences dentro do apartamento, longe de olhares curiosos. Ele cuidadosamente tirou as crianças do carrinho, uma por uma. Primeiro sua filha mais nova, Raquel, depois seu filho mais velho, Lucas. Embora as crianças fossem gêmeas, títulos como a mais nova e a mais velha eram arbitrários, afinal, era realmente significativo que Raquel tenha nascido 8 minutos depois de Lucas. No futuro, poucos se importariam, pelo menos era isso que Rodrigo pensava. Por enquanto, eles tinham apenas 3 anos, mas chamá-los dessa forma era conveniente para ele, e não apenas para ele, mas também para sua esposa. Rodrigo despia as crianças, uma por uma. Primeiro tirava o macacão da mais nova, ela sempre ficava terrivelmente irritada quando estava muito quente. Em seguida, despia o mais velho. Ele não gostava de ser embrulhado como uma borboleta prestes a emergir de seu casulo, mas reclamava menos. Afinal, ele não era apenas o mais velho, era também um homem, ou melhor, um futuro homem. A esposa de Rodrigo, Teresa, acreditava que as meninas podiam ser perdoadas por coisas que os meninos não podiam, então sempre atendiam Lucas só depois de terminar com sua irmã mais nova. Isso o afetaria no futuro? Possivelmente, assim como era possível que Raquel fosse afetada pela permissividade, mas as consequências dessa criação ainda estavam distantes. Por enquanto, o principal era manter-se à tona. Rodrigo vestiu as crianças, lavou-as e as colocou em suas cadeiras altas. Ele já havia terminado seu turno da manhã na fábrica. Rodrigo era um homem de disposição intelectual, mas de alguma forma o dinheiro precisava ser ganho. Após seu turno, ele buscava as crianças na creche, depois as levava para passear até a hora do jantar, e em apenas 30 minutos ele teria que ir para seu segundo trabalho. Rodrigo não era apenas um simples operário, ele também trabalhava em um banco, assumindo turnos noturnos como consultor financeiro. Ele precisava sair em 30 minutos e Rodrigo ainda não havia começado a alimentar as crianças. Normalmente, Teresa cuidava das crianças à noite. Bem, não a noite toda, a jovem mãe não parecia gostar muito de seu papel relativamente novo. Assim que surgia a oportunidade, ela passava as crianças para o marido e não se importava nem um pouco que seu esposo estivesse incrivelmente cansado de trabalhar em 2 empregos. Agora era a vez dela cuidar das crianças, mas ela havia desaparecido em algum lugar. Rodrigo esquentou a comida e bateu as mãos, irritado. "E onde está sua mãe?" ele perguntou aos pré-escolares. "Vocês sabem onde ela está?" "Sabem." Em resposta, ele recebeu apenas olhares confusos. Lucas piscou os olhos, enquanto Raquel inesperadamente bateu a mão na mesa, provavelmente imitando o pai. Rodrigo pressionou os lábios e sorriu para as crianças por um breve segundo. Isso foi o suficiente para começar a se repreender. Afinal, ele acabará de culpar as crianças por Teresa tê-las dado à luz. A verdade era que eles haviam se apressado em ter filhos. Teresa realmente não queria trabalhar, nem cuidar das crianças, e Rodrigo simplesmente não conseguia se dividir em 2. Talvez ele quisesse, mas era fisicamente impossível. Toda vez que ele se arrependia de Teresa ter dado à luz aquelas crianças maravilhosas, ele passava a semana seguinte se culpando. Como ele podia pensar assim?
Como esse pensamento sequer entrou em sua mente? No final, ele se acalmava, decidindo que tudo era apenas estresse do excesso de trabalho. Ah, e se Teresa passasse apenas 1 hora a mais com as crianças do que de costume? Rodrigo se aproximou dos pequenos e beijou ambos em suas pequenas cabeças. Claro, o primeiro beijo foi para Raquel, já que ela era a mais nova, e o próximo, logicamente, o último, foi para Lucas. Era bom que, nessa idade, eles ainda não percebiam que alguns recebiam um pouco mais de atenção. Talvez um dia eles entendessem. Após beijar as crianças, Rodrigo saiu correndo da cozinha, querendo dar uma olhada melhor no pequeno apartamento deles. Talvez sua esposa tivesse apenas adormecido e não os ouviu entrar, ou talvez ela estivesse se escondendo em algum lugar, não querendo lidar com seus próprios filhos. Se fosse o caso, Rodrigo teria que fazer com que ela cuidasse deles. E por que Teresa sempre fugia de suas responsabilidades? Afinal, ela foi a que quis ter um bebê. Ela insistiu que era hora de crescerem, hora de se tornarem pais. Então, por que ela não cuidava das crianças de jeito nenhum? Isso era algo que Rodrigo não entendia e ele não tinha tempo para pensar nisso. Ele teria adorado, como Teresa, se acomodar no sofá em frente à TV ou, como sua amada costumava fazer, sentar na varanda com um cigarro, contemplando a vida, mas ele não tinha tempo para esses luxos. Rodrigo continuou a procurar por sua esposa, mas suas esperanças não se realizaram. Além de Rodrigo, seus filhos e um cacto meio apodrecido, não havia mais ninguém no apartamento. Teresa havia desaparecido novamente. Bem, essa não era a primeira vez. Ele voltou para a cozinha, rapidamente alimentou as crianças, enquanto olhava nervosamente para o relógio. Eu não posso me atrasar para o trabalho. Ele os tirou de suas cadeiras altas e os colocou em frente a uma pilha de brinquedos espalhados. Quando faltavam apenas alguns minutos antes de ele ter que sair para o trabalho, a porta da frente se abriu lentamente. Rodrigo saltou de alegria. Ele agradeceu mentalmente a si mesmo, a sua esposa e até fez um breve agradecimento a Deus por ela ter voltado, mas ele ainda não sabia o que estava por vir. Ele beijou as crianças novamente na mesma ordem, mas desta vez com mais entusiasmo, e correu para cumprimentar sua esposa. Teresa, você viu que horas são? Eu posso me atrasar para o trabalho. Onde você estava? Ele começou, nervosamente vestindo o casaco. Enquanto enrolava o cachecol descuidadamente, ele continuou, eu alimentei as crianças, então você não precisa fazer nada, só observe, brinque com elas, você vai descobrir. Teresa, por que você está tão quieta? Teresa, que havia acabado de voltar de sei lá onde, estava parada imóvel no corredor. Ela nem mesmo tirou o casaco. Sua expressão estava cansada, embora obviamente ela não tivesse muito do que se cansar. O dia deles era mais ou menos assim. Rodrigo acordava cedo pela manhã, levava as crianças para a creche e depois corria para o trabalho. Após o trabalho, ele pegava as crianças, levava-as para casa, alimentava-as e depois corria para seu segundo emprego. O que Teresa fazia durante esse tempo? Quem sabe? Assistia TV? Conversava ao telefone? Talvez ela saísse para passear, aproveitando o lago perto de casa? Talvez tomasse café da manhã em um café? Sua única responsabilidade era cuidar das crianças enquanto Rodrigo estava em seu segundo emprego. Então, de que ela estava cansada? Estranho, ela estava parada imóvel no corredor, seu olhar estava perdido, e lama estava pingando de suas botas. Teresa, por que você está apenas parada aí? Rodrigo perguntou irritado, parando na porta do apartamento. Ele pensou ter detectado um novo, muito estranho, cheiro, algo que lhe lembrava a colônia masculina. Ele farejou o ar, mas logo dispensou os pensamentos estranhos e persistentes. Ele perguntou novamente, o que há de errado com você? Finalmente, Teresa saiu de seu transe. Seus lábios finos, pintados com batom vermelho, se curvaram em um bico. Estou cansada de tudo isso, ela exclamou bruscamente e gritou, estou farta de você e de seus filhos também. Rodrigo congelou no lugar. Farta? Dos filhos? Do que ela estava falando?
Ele queria conversar com Teresa, se aproximar dela, perguntar o que havia acontecido e o que estava incomodando-a. Ele queria, mas não havia tempo. Ele respondeu: Teresa, eu entendo, às vezes você está de mau humor, sabe, eu entendo isso com mais frequência do que gostaria, mas podemos não fazer isso agora, ok? Eu preciso ir para o trabalho. Um olhar de desdém apareceu no rosto da jovem mulher. Se você fosse um homem de verdade, estaríamos vivendo uma vida normal. Rodrigo olhou para o relógio mais uma vez. Ele deveria ter saído 2 minutos atrás, mas podia ficar mais 1 minuto. Um homem de verdade, ele repetiu. O que você está insinuando? Está dizendo que não estou fazendo o suficiente pela nossa família? Homens de verdade ganham dinheiro de verdade, ela respondeu sem pensar 2 vezes. E você? Você nem sequer tem um emprego decente e não temos dinheiro. Você gosta de viver assim? Estamos praticamente pobres. Rodrigo apertou o maxilar com força. Ele gostava de viver assim? Claro que não. Ele odiava trabalhar na fábrica. Ele odiava quando Raquel olhava ansiosa para um brinquedo que ele não podia comprar. Ele odiava quando quase ficou sem jantar, dando tudo para sua esposa e filhos. Ele odiava ter que ouvir os acessos de raiva de sua esposa desempregada enquanto estava atrasado para o trabalho. Talvez, em outro dia, em outro humor ou em circunstâncias diferentes, ele não teria dito nada, mas naquele momento, Rodrigo estava no limite. Se você, minha querida, fosse capaz de cuidar dos seus próprios filhos, eu poderia ter conseguido um bom emprego, mas você é delicada demais para isso, não é? Talvez tenha se esquecido de que foi você quem quis essas crianças. O olhar de Teresa se tornou frio e hostil. Rodrigo sentiu como se ela tivesse se transformado em gelo. Ele até percebeu o frio se espalhando pelo apartamento. Ela respondeu a ele como se estivesse falando com alguém que ela desprezava com todo o coração. Eu não sabia que seria tão difícil com eles. Estou cansada deles. Eu não os amo. Naquele momento, parecia que Rodrigo tinha se transformado em gelo. As palavras de sua esposa despertaram uma tempestade de emoções dentro dele. Não amá-los? Seus próprios filhos? Parecia que ela precisava fazer um check-up na cabeça vazia. Como alguém poderia não amar seus próprios filhos? Ela é mãe, afinal. Como isso é possível? Sim, Rodrigo já tinha ficado com raiva das crianças antes. Houve momentos em que ele levantou a voz para elas, momentos como hoje, quando, por um breve segundo, ele se arrependeu de ter formado uma família, mas esses pensamentos eram fugazes, como se fossem antinaturais, desnecessários, como um substituto do açúcar. É doce, mas não é açúcar. Esses pensamentos vinham e iam, não eram realmente seus, mas sim estranhos. Mas Teresa, ouvir tais palavras de sua esposa, a mãe de seus filhos, era verdadeiramente aterrorizante. E talvez, se Rodrigo não estivesse no limite naquele dia, talvez se ele tivesse ficado para conversar com ela, a vida teria sido diferente. Mas Rodrigo fez o que fez. Ele se aproximou de sua esposa, agarrou-a pelos ombros e disse, sacudindo-a levemente, estou atrasado para o trabalho. Tire o casaco, lave as mãos e vá cuidar de seu filho e sua filha. Após dizer essas palavras, ele imediatamente saiu do apartamento. A partir daquele momento, Rodrigo nunca mais viu Teresa novamente. Nunca mais. Teresa foi embora. Ela saiu de suas vidas para sempre, sem deixar rastro. Enquanto Rodrigo estava no trabalho, como se poderia imaginar, ela não cuidou das crianças. Como se estivesse preparada de antemão, ela empacotou todas as suas coisas e saiu do apartamento. Ela partiu sem pensar que os gêmeos de 4 anos ficaram sozinhos no apartamento, com apenas um cacto meio apodrecido como companhia, em outras palavras, completamente sozinhos. Quando Rodrigo voltou para casa, ele encontrou uma cena horrível. A pequena Raquel estava sentada no parapeito da janela e, pela graça de Deus, ela não havia caído. Enquanto isso, Lucas estava brincando perto de uma tomada elétrica, tentando encontrar objetos que se encaixassem nos buracos. O apartamento estava vazio, como se Teresa nunca tivesse estado lá.
Rodrigo poderia ter pensado que era o caso, que todos os anos que passaram juntos foram apenas uma miragem, mas então de onde vieram as crianças? Depois de se recompor um pouco, ele começou a questionar os pequenos: onde está a mamãe? Para onde ela foi? Sua voz soou como se estivesse à beira da histeria. Lucas, sentado no chão, fez um som que era algo entre um soluço e uma pequena canção. Raquel, embora fosse 8 minutos mais nova, agiu de forma muito mais madura. Ela se levantou, colocou as mãos nos quadris e respondeu: mamãe foi embora. Baixando a voz, ela acrescentou com certa crueldade: espero que ela não volte. Ela se virou para o irmão: não é mesmo, Lucas? Lucas respondeu com o mesmo som indistinto. Ao ouvir Raquel, Rodrigo entendeu tudo. Na verdade, ele sabia o tempo todo que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Afinal, Teresa era uma pessoa muito distante da maternidade. As palavras duras que ela havia dito durante seu último encontro, a maneira como ela falou com tanto ódio sobre não amar seus filhos, era aterrorizante. Rodrigo entendeu que sua esposa havia o deixado para sempre. Um pouco mais tarde, ele encontraria um bilhete dela, dizendo algo como: eu não posso viver assim, estou te deixando por outro. Meu novo homem é melhor do que você e assim por diante. Era doloroso para Rodrigo ler aquilo. Era doloroso perceber que sua esposa o havia deixado, mas essa dor foi abafada por outro sentimento, mais aterrorizante: a constatação de que sua esposa, agora aparentemente sua ex-esposa, havia abandonado tão facilmente os filhos. Deixar era uma coisa, mas deixá-los sozinhos? Isso significava que ela realmente os odiava. Quem em sua mente só deixaria crianças de 4 anos completamente sozinhas? Apenas uma verdadeira psicopata ou, melhor dizendo, uma mulher psicopata. Talvez Rodrigo precisasse de algum tempo para refletir, passar um tempo sozinho, talvez ele procurasse consolo em uma garrafa de álcool, mas ele não tinha tempo para isso. Ele tinha que trabalhar, encontrar uma babá para a noite, cuidar das crianças. Quanto a sofrer, talvez isso pudesse esperar para mais tarde, em algum outro momento, se é que algum dia. Rodrigo começou a girar como um hamster em uma roda, mas, ao contrário de um hamster, ele agia com propósito. Ele calculou tudo, planejou tudo, cada uma de suas ações tinha um significado. Era difícil para ele, incrivelmente difícil, mas ele conseguiu suportar o fardo que havia caído sobre ele. Na verdade, em algum momento, ele percebeu que era até um pouco mais fácil sem sua esposa. Sim, ele tinha que pagar uma pessoa de fora para cuidar das crianças, mas pelo menos ele não tinha mais que ouvir queixas intermináveis. Além disso, o salário da babá era significativamente menor do que o dinheiro que costumava ir para os caprichos de sua esposa. Em resumo, ele estava agora criando 2 filhos pequenos por conta própria. No início, foi difícil, mas as crianças crescem rápido. Quando começaram a frequentar a escola, Rodrigo percebeu que era hora de uma mudança. Afinal, havia uma certa verdade nas palavras de sua esposa. Ele realmente estava estagnado. Ele não queria passar toda a sua vida vivendo na pobreza, como Teresa havia dito. Ele não queria viver à beira da fome no futuro. Assim que Raquel e Lucas começaram a escola, Rodrigo soube que era hora. Rodrigo sempre se interessou por finanças, sempre foi um homem inteligente, com um bom senso para o mundo dos negócios. Ele sempre quis mais e sabia que sua hora chegaria. Ele sabia que seu dia de sucesso chegaria, e então chegou. Após anos de pobreza, noites sem dormir e inúmeras tentativas fracassadas, ele finalmente conseguiu começar seu próprio negócio. Ele tentou muitas coisas. Abriu uma pequena loja de bairro, administrou um pequeno pub e vendeu produtos infantis, mas seu verdadeiro sucesso estava na área que ele conhecia melhor: finanças. Quando seus filhos completaram 14 anos, Rodrigo abriu seu primeiro empreendimento de sucesso, seu próprio banco. Sim, seu banco não era o líder no país e nem o classificava entre os mais ricos, mas era sua paixão. Aqueles que diziam que ele era apenas filho de pais ricos, que simplesmente teve sorte e conseguiu uma oportunidade, não sabiam como foi difícil a jornada para o chefe de uma empresa de destaque. Eles não sabiam o que Rodrigo havia passado. Eles não sabiam como ele havia ficado sem comida, usando o último dos mantimentos para preparar o jantar para seus filhos.
Ninguém sabia o que Rodrigo havia suportado durante sua longa vida. A partir daquele momento, ele era conhecido apenas como o rico dono de uma grande empresa, Rodrigo Buarque. Ele era conhecido como o homem mais rico de sua cidade. Fica a dúvida, o que Teresa diria se soubesse o que seu ex-marido havia conquistado? Mas Rodrigo havia decidido que jamais a perdoaria. O tempo passou e as crianças cresceram. Rodrigo podia ver que estavam se tornando membros típicos da juventude dourada, desinteressados em qualquer coisa significativa, levando uma vida selvagem. Ele via tudo claramente, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Afinal, uma infância passada na pobreza tinha suas consequências. Também não ajudava que, de certa forma, Raquel sempre fosse a mais amada. Ela cresceu sendo uma jovem egoísta, egocêntrica e até cruel. Às vezes, Rodrigo tinha conversas sérias com ela, ameaçando cortar sua mesada, mas não adiantava. Talvez ela já estivesse formada como pessoa, ou talvez estivesse tudo nos genes de sua mãe biológica. Quem sabe por que ela se tornou assim, mas o fato é que ela não podia ser mudada. Lucas, por outro lado, se comportava exatamente da mesma forma que sua irmã mais nova. A única diferença era que, enquanto Raquel agia assim porque era quem ela era, seu irmão Lucas simplesmente fazia o que sua irmã mandava. Talvez, se ele estivesse sozinho, ou se não tivesse sido tão restrito durante a infância, ele pudesse ter se tornado uma pessoa completamente diferente. Mas, assim como Raquel, ele já havia crescido. Não importa o quanto Rodrigo desejasse mudar seus filhos, não havia nada que ele pudesse fazer. O negócio prosperava, expandindo-se com novas filiais bancárias abrindo em todo o país. Os filhos ainda eram menores de idade quando Rodrigo se apaixonou novamente pela segunda vez em sua longa vida. Finalmente, ele encontrou a pessoa que procurava por toda a sua vida, sua segunda esposa, uma mulher gentil e de bom coração chamada Beatriz Silva, era muito doce e caseira. Ela já havia trabalhado para Rodrigo como consultora financeira. Rodrigo soube que estava apaixonado desde o momento em que a viu pela primeira vez. Na verdade, ele não conseguia entender como alguém poderia não amar uma mulher como ela. Ele ponderou essa questão por um bom motivo. Assim como Rodrigo, Beatriz tinha uma filha de seu primeiro casamento. Em seu primeiro encontro, ela compartilhou sua história de vida com seu futuro marido. Ela lhe contou como seu primeiro marido a havia deixado com um bebê nos braços. Rodrigo não conseguia entender isso também. Ele não conseguia imaginar como alguém poderia abandonar seu filho, como alguém poderia deixar uma mulher tão adorável e doce sozinha. Ele propôs a Beatriz após apenas um mês de namoro. Após o casamento, Beatriz e sua filha, Amélia, que era 5 anos mais nova que Raquel e Lucas, mudarão-se para a casa de Rodrigo. Rodrigo e Beatriz não apresentaram seus filhos imediatamente. Embora Rodrigo nunca admitisse, ele estava muito nervoso. Temia que Beatriz o deixasse se visse os pequenos demônios que ele havia criado. Mas eles não podiam adiar isso por mais tempo. Logo após o casamento, enquanto Beatriz e Amélia se mudavam para sua nova casa, as crianças tiveram que ser apresentadas. Lucas e Raquel fizeram caretas, pois naquela época ambos já tinham 17 anos. Rodrigo ficou de frente para seus filhos, agora crescidos. Raquel era tão bonita. Lucas era um jovem alto e bonito. Que pena que sua aparência não combinava com suas qualidades internas. Rodrigo pigarreou e adotou uma expressão séria enquanto começava a falar com seus filhos. Raquel, Lucas, ele começou, vocês sabem que me casei hoje. É uma pena que não se deram ao trabalho de vir ao casamento de seu próprio pai. Se tivessem vindo, saberiam que minha esposa tem uma filha. Raquel revirou os olhos e Lucas não sabia o que pensar. Ele olhou para sua irmã com um olhar preocupado, que parecia bastante cômico, um cara alto e forte literalmente olhando para sua irmãzinha delicada. Raquel assentiu para ele e respondeu, pai, não enche. Fomos à festa da Carla Alcaraz. Ela é minha ex-colega de turma. Havia uma festa. O que você escolheria? Ir a uma festa legal com amigos ou sentar entre velhos e amigos chatos do seu pai? Rodrigo suspirou profundamente. Lucas, o que você tem a dizer sobre isso?
Você é o irmão mais velho, deveria ter sua própria opinião. Você apenas seguiu a liderança da sua irmã novamente? Você realmente gostou dessa festa? Ele cuspiu a última palavra com um desprezo indisfarçável. Como a filha de um homem tão influente podia falar em uma gíria tão terrível? Rodrigo também não entendia isso. Ele olhou fixamente para seu filho, esperando uma resposta razoável. Lucas hesitou. Raquel disse que também queria ir à festa, não ao seu casamento. E por que você se casou, afinal? Ele olhou novamente para sua irmã e, assim que ela sorriu de volta, ele endireitou os ombros orgulhosamente. Pai, o que você esperava de nós? Temos nossas próprias coisas acontecendo. Rodrigo balançou a cabeça, tentando encontrar algum aspecto positivo no comportamento de seus filhos e, para sua surpresa, encontrou um. Pelo menos eles eram inseparáveis, sempre juntos. De fato, havia um vínculo especial entre os gêmeos. Curiosamente, sua mãe nunca teve essa conexão especial com eles. Suspirando novamente, ele continuou: então, como vocês perderam meu casamento, perderam muita coisa. Minha esposa, Beatriz, vai morar conosco, o que deveria ser óbvio, mas sua filha, Amélia, também vai se mudar. Vou trazê-las agora para que vocês possam conhecê-las. Ele deu a seus filhos um olhar de advertência, e é melhor não maltratar Amélia, ou então. Ele considerou o que era mais importante para eles e, em seguida, acrescentou: vou cortar o dinheiro de vocês completamente. Não apenas por um tempo, mas para sempre. Entendido? Lucas assentiu, enquanto Raquel respondeu com um sorriso debochado: você escolheu uma mulher com bagagem, pai. Com o nosso dinheiro, você poderia ter se casado com uma modelo. Raquel se acalmou. Seu pai respondeu tranquilamente: vou buscá-las agora. Rodrigo foi buscar sua nova família, que esperava por ele no carro do lado de fora da casa. Ele as trouxe para a sala de estar, onde seus filhos do primeiro casamento estavam sentados, impacientes. Ele rapidamente as apresentou à sua esposa, Beatriz. Raquel e Lucas forçaram sorrisos, mas até isso agradou Rodrigo. Ele sabia que era o máximo que podia esperar deles. Então, foi a vez de apresentar Amélia. A menina de 12 anos estava timidamente ao lado de sua mãe. Na verdade, ela não queria se mudar para lá de jeito nenhum. Ela ainda não tinha se acostumado com aquele homem, supostamente seu novo pai, e agora tinha que lidar com um novo irmão e uma nova irmã também. Eles eram tão parecidos, tão unidos. Amélia esperava que eles aceitassem em seu pequeno e único grupo. Eventualmente, sua mãe falou: Raquel, você é tão linda, disse com um sorriso. Lucas, você é tão viril, um homem de verdade. Espero que você e minha Amélia se deem bem rapidamente. Raquel continuou sorrindo, mas era um sorriso forçado. Para alguém que não a conhecesse, poderia parecer genuíno, mas seu pai sabia melhor. Ele entendia que sua filha bonita podia ser bastante cruel. Naquele momento, sua nova esposa puxou sua mão e, antes de sair, disse às crianças: bem, conheçam-se. Divirtam-se. Agora vocês são uma família. Rodrigo não pôde deixar de seguir sua esposa. Os recém-casados riram alegremente, mas as últimas palavras de Rodrigo foram ditas em um tom sério: Raquel, Lucas, lembrem-se do que eu disse. Com isso, ele deixou a sala, de braços dados com sua esposa sorridente. Amélia encolheu-se de medo, enquanto os lábios de Raquel se curvavam em um sorriso astuto. Lucas coçou a cabeça, sem jeito. Bem-vinda, ele disse. Os empregados vão mostrar seu quarto. Raquel lançou ao irmão um olhar tão feroz e desaprovador que agora ele parecia mais intimidado do que a nova irmãzinha. Um quarto para ela? Por quê? Raquel caminhou até Amélia, inclinando-se perto de seu rosto. Você acha que eu não sei o que você e sua mãe estão planejando? Tentando arrancar dinheiro do nosso pai. Tudo isso é nosso. Ela abriu os braços, gesticulando para tudo ao redor deles. Esta casa, o dinheiro do pai, a empresa dele. Você não tem direito a nada disso. E se você tentar algo?
Naquele momento, Lucas finalmente encontrou sua voz. Raquel, por que você está tratando ela assim? Deixe-a em paz, ela é apenas uma criança. Raquel respondeu com um tapa na mão do irmão, não forte, mas o suficiente para humilhá-lo. Você é burro, Lucas. Para que precisamos dessa pirralha? Não entende que, quando o papai morrer, ela vai atrapalhar? Ela é pequena agora, mas não vai continuar assim para sempre. Enquanto o irmão e a irmã discutiam, Amélia sentiu que estava prestes a desmaiar. Do que eles estavam falando? Que dinheiro? Que empresa? Ela não entendia completamente, mas sabia uma coisa com certeza: sua mãe não era assim. Ela nunca esqueceria o tempo em que ela e sua mãe estavam sem dinheiro e compraram apenas um pão e um pedaço de linguiça com as últimas moedas. No caminho para casa, encontraram um mendigo, e Amélia sempre se lembraria da dor nos olhos de sua mãe ao dar parte de sua escassa compra para o homem. A mãe de Amélia talvez não fosse um gênio, mas tinha um coração puro e bondoso. Ela sabia o quanto sua mãe amava Rodrigo, e ouvir a filha dele dizer coisas tão terríveis era insuportável. Amélia decidiu se defender, tanto pela honra de sua mãe quanto pela sua própria. Minha mãe ama o seu pai. Eu sei disso muito bem, e eu nem quero um quarto. Eu nem queria me mudar para cá. Raquel interrompeu, então cale-se. Ela se virou para o irmão. Você está certo sobre uma coisa, ela é uma criança e burra como uma pedra, por enquanto. Mas, quando ela crescer, ela pode perceber como é sortuda. Você entende o que isso significa? Raquel, chega, respondeu o irmão mais velho, rispidamente. Nosso pai ainda tem uma longa vida pela frente. Raquel baixou a voz, falando entre dentes. Esqueceu o que discutimos recentemente? Lucas levantou as mãos em um gesto de rendição, recuando, como se sinalizasse que estava fora daquela conversa. Raquel então se virou para sua nova irmã, seu rosto agora adornado com um sorriso amplo, embora esse sorriso fosse muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela havia dito anteriormente. Lembre-se, você não é ninguém aqui. Amélia engoliu nervosamente e assentiu. A última coisa que queria era discutir com aquelas pessoas horríveis. Satisfeita consigo mesma, Raquel continuou, e não diga uma palavra para sua mãe, entendeu? E, especialmente, não diga nada ao nosso pai. Quando perguntarem, você vai dizer alegremente que nos tornamos amigas. Amélia tremia, mas sentiu que precisava terminar a conversa de forma positiva. Ela esperava que, se concordasse, Raquel pudesse amolecer um pouco. Afinal, ela ainda não havia perdido a esperança de que um dia poderiam se tornar amigas de verdade. Ela respondeu, ok, eu não vou dizer nada a ninguém, eu prometo. E vou dizer que somos amigas agora. Sim, claro, disse Raquel com um aceno de cabeça, antes de se afastar, enlaçando o braço no do irmão, e desaparecendo em algum lugar desconhecido. Amélia ficou sozinha. Definitivamente, não era assim que ela imaginava conhecer seus novos parentes. O que ela deveria fazer agora? Como poderia ganhar a aprovação deles? Amélia percebeu que sua nova vida seria luxuosa, mas longe de ser fácil. Rodrigo estava tão preocupado com sua esposa que não notou um detalhe aparentemente insignificante, mas importante. Com o passar dos dias, Raquel estava se tornando cada vez mais agressiva. Talvez na idade dela, ela estivesse começando a se parecer com sua mãe biológica, ou talvez fosse porque ela havia sido mimada quando criança. De qualquer forma, Raquel estava mudando rapidamente, e, à medida que ela mudava, Lucas também mudava. Enquanto isso, Amélia, que crescia sob o mesmo teto, permanecia como sempre havia sido, gentil, doce e aberta para o mundo. Certamente, ela tinha o temperamento de sua própria mãe. Beatriz estava vivendo uma vida feliz como a esposa amada de um empresário bem-sucedido, e a vida de Rodrigo não havia mudado muito, exceto por uma coisa: agora, todas as manhãs começavam com um sorriso genuíno e feliz. Ele finalmente encontrou a mulher com quem sempre sonhou. Os filhos estavam crescendo. Raquel e Lucas há muito haviam celebrado sua maioridade, mas não tinham planos de sair da casa do pai. Eles estavam mais do que contentes com uma vida em que nunca precisavam fazer ou empreender nada.
Rodrigo havia se conformado com o que tinha criado. Sim, eles eram ambiciosos e preguiçosos, mas eram seus filhos, sua carne e sangue, a quem ele amava, apesar de tudo, mesmo que a mãe deles tivesse se revelado uma verdadeira peça. Ele aceitava que Raquel e Lucas estavam desperdiçando suas vidas, na esperança de que talvez eles voltassem à razão mais tarde. A vida poderia ter sido perfeita, mas alguns anos depois, uma tragédia atingiu a família, algo terrível e irreparável. Sua segunda esposa foi diagnosticada com câncer. Um ano após o que os médicos garantiram ser uma operação bem-sucedida, ela faleceu. Amélia tinha 16 anos quando sua mãe faleceu. Palavras não podem descrever o quanto ela sofreu, e é ainda mais difícil imaginar a dor do viúvo. Mas Raquel e Lucas estavam quase satisfeitos com o resultado. Claro, eles não demonstravam, mas nunca gostaram de Beatriz. Na verdade, eles realmente não amavam ninguém além de si mesmos. Aos 16 anos, Amélia decidiu que era hora de encontrar um novo lar. Sua mãe havia partido, e as palavras de Raquel ficaram em sua mente. "Você não é ninguém aqui", disse sua meia-irmã no primeiro dia em que se conheceram. Como Rodrigo ficou surpreso ao encontrar Amélia empacotando suas coisas. "Para onde você está indo, querida? Eu te amo como minha própria filha. Você é minha filha agora e eu nunca vou te deixar ir", disse seu padrasto, abraçando-a carinhosamente. Amélia chorou, mas não de tristeza. Essas eram lágrimas de felicidade. Ela já sabia, mas agora tinha certeza absoluta de que Rodrigo, que havia pedido que ela o chamasse de pai, era um homem bom. Ele era tão gentil quanto sua falecida mãe, e, o mais importante, ele não tinha nada em comum com seus próprios filhos. Amélia estava radiante ao perceber isso. O tempo passou, Amélia e seu padrasto conseguiram superar uma perda tão terrível, enquanto Raquel e Lucas festejavam sem parar. Amélia estudou com diligência. Ela se formou no ensino médio com notas excelentes, completou seus estudos na universidade e continuou sua educação em finanças. Depois de terminar seus estudos, ela começou a trabalhar na empresa de seu padrasto, ajudando e oferecendo ideias verdadeiramente notáveis. Rodrigo estava encantado. Talvez ele não tivesse conseguido criar bem seus próprios filhos, mas sua enteada era uma jovem brilhante. Não era surpreendente, afinal, cada um de seus filhos puxou para a mãe. Alguns tinham uma mãe que era um anjo, enquanto outros tinham o exato oposto. Enquanto Raquel estava em outra festa, Amélia estava preparando um plano de negócios. Enquanto Lucas estava se despedindo de mais uma namorada, Amélia estava preparando o jantar para seu padrasto. Claro, sempre havia um cozinheiro na casa, mas Amélia adorava fazer seu único pai restante feliz, sempre encontrando tempo para cozinhar seus pratos favoritos. Em suma, os filhos de Rodrigo, sejam eles biológicos ou não, eram totalmente diferentes. Ele certamente amava Raquel e Lucas, mas Amélia era algo especial. O império financeiro crescia, e a família de Rodrigo se tornava ainda mais rica, embora parecesse que eles não poderiam ficar mais ricos. No entanto, isso não lhe trazia alegria. Como se descobriu, nenhuma quantidade de dinheiro poderia trazer satisfação quando seu coração começava a falhar. Ele parava, puxava, fazia-o parar no meio do caminho, esfregando o peito com a palma da mão. No começo, acostumado à sua saúde robusta, Rodrigo não achava que era algo sério, mas, após um episódio particularmente grave, ele percebeu que não poderia mais adiar. Ele tentou se tratar, mas nada realmente ajudava. A cada dia que passava, o empresário idoso se sentia pior e pior. No começo, ele tentou lutar contra sua doença, mas foi em vão. Ele eventualmente aceitou que estava prestes a morrer em breve. Não se podia dizer que ele estava particularmente preocupado com isso. Pelo contrário, ele sabia que logo se juntaria à sua amada nas nuvens quentes e fofas. De qualquer forma, ele não estava preocupado consigo mesmo, mas o que aconteceria com seus filhos? Sua própria carne e sangue, o que seria deles? Ele não estava nem um pouco preocupado com Amélia. Ela era uma garota inteligente, alguém em quem ele podia confiar, mas e quanto a Raquel e Lucas? Eles seriam capazes de sobreviver sem ele, sem o dinheiro dele? Eles seriam capazes de administrar a empresa corretamente após sua morte?
E então seu pai decidiu ter uma conversa séria com eles. Rodrigo avistou seus filhos mais velhos de longe. Ambos estavam de pé na ampla varanda aberta. Ele os observou pelas janelas panorâmicas, incapaz de tirar os olhos deles. Como eles haviam crescido lindos, mas beleza nesta vida não significa muito. Isso era algo que ele sabia com certeza. Ele se dirigiu à varanda, com a intenção de ter uma conversa séria com eles. Ele abriu silenciosamente a porta da varanda e congelou em estado de choque. Nem Raquel nem Lucas notaram sua presença, continuando sua conversa desagradável. Ele vai morrer em breve, disse Raquel friamente, sem olhar para o irmão. Ela estava quase pendurada sobre a varanda, provavelmente apreciando a vista do litoral da cidade. E daí? Respondeu Lucas sem se importar. Ao contrário de sua irmã, ele não estava interessado na grandiosidade da cidade, ele estava focado nela, sua irmã mais nova, que ele considerava tão esperta. Ele sempre a obedecia e poderia ser considerado seu capacho. Ele gostava disso? Muito, muito improvável, mas desde a infância ele estava acostumado a Raquel ser a dominante na família. Quem sabe, talvez se ele tivesse tentado mudar, seu destino não teria sido tão terrível. Mas naquela época, ninguém sabia como as coisas acabariam. Eles não podiam saber. Raquel deu de ombros, desdenhosamente, Lucas, você é tão estúpido. Quando nosso pai morrer, você entende o que vai acontecer? A empresa inteira será nossa. Você tem ideia de quanto dinheiro isso significa? Não são apenas as moedinhas que ele nos dá. Vamos viver como a realeza de verdade. Lucas deu de ombros, e Amélia? Ela também é nossa irmã, idiota. Ela deu-lhe uma cotovelada no lado, fazendo-o se dobrar de surpresa. Quem é ela? Ela não é ninguém para nós, nem para o pai. Vamos nos livrar dela imediatamente se ela se meter no nosso caminho. Precisamos nos preparar para a morte do pai e elaborar um plano para ficar com tudo de uma vez. Raquel, disse ele, por que se preocupar? Vamos ficar com tudo de qualquer maneira. Apenas relaxe pela primeira vez na vida. Você não entende. Eu tenho grandes planos. Que tipo de planos? Você não precisa saber disso. Apenas saiba que tudo está prestes a mudar. Uma nova vida nos espera. Rodrigo segurou o coração. Ele saiu da varanda tão silenciosamente quanto havia entrado. A partir daquele momento, ele percebeu completamente que conversar com seus filhos era inútil. Ele deu um sorriso triste, pensando, achei que eles não tinham ambição, mas Raquel tem seus próprios planos. Com esse pensamento, ele abandonou qualquer ideia de falar com seus filhos. Era inútil. Antes de morrer, ele tinha apenas uma tarefa restante, garantir a segurança de Amélia. Felizmente, ele estava longe de ser tolo. Rodrigo morreu facilmente, em um instante. Seu coração não aguentou e simplesmente parou. Quem sabe onde ele está agora? Onde quer que seja, claramente é um lugar melhor, um mundo onde seus filhos estão atualmente proibidos de entrar. Lucas e Raquel não souberam imediatamente. Eles haviam ido juntos para o oceano. Disseram ao pai que estavam indo relaxar um pouco. Ele deu uma risadinha. Do que eles precisam relaxar? São iguais à mãe. Mas seu pai nunca mais viu seus filhos novamente. Ele morreu enquanto Raquel e Lucas estavam sentados em um bar, tomando coquetéis. Mesmo que eles tivessem descoberto imediatamente, provavelmente não teriam interrompido sua rivalidade. Eles provavelmente apenas pediriam outra rodada. Amélia foi a primeira a saber. Ela voltou do trabalho mais tarde do que o habitual e queria ver seu padrasto o mais rápido possível. Ela queria contar a ele uma ideia que teve durante o almoço. Ela voltou para o apartamento, entrou no escritório de Rodrigo e caiu de joelhos diante de seu corpo sem vida. Foi assim que ela soube que ele havia morrido sozinho em seu escritório uma noite. Amélia não sabia o que fazer a seguir. Ela só sabia que nada de bom veria de sua vida. Amélia imediatamente ligou para sua meia-irmã. Ela contou que o pai delas havia falecido e que já havia começado a organizar o funeral.
Ela queria que os filhos dele voltassem à cidade o mais rápido possível para garantir que tudo fosse feito corretamente, mas Raquel tinha seus próprios planos para a morte do pai. Morto? Sério? Raquel perguntou com um sorriso malicioso, sua voz mal audível sobre a música alta da festa nas proximidades. Limpando as lágrimas, Amélia perguntou, você não está triste? Qual é o seu problema? Raquel rebateu. E quem te deu o direito de cuidar dos arranjos do funeral? Mas vocês não estão na cidade. O papai, quero dizer, o papai? Rodrigo. Ele não é seu pai, disse Raquel bruscamente. Não ouse chamá-lo assim. Rodrigo merecia um enterro adequado, retrucou Amélia, magoada. Você pode cuidar dos arranjos do funeral sozinha. Eu só estava tentando fazer o que era melhor. Exatamente, então desapareça logo e não toque mais em nosso pai. Ela fez uma pausa e, por alguns segundos, ficou em silêncio. A música diminuiu, parecia que Raquel decidiu ir para um lugar mais privado. De qualquer forma, acabou. O papai se foi e não há motivo para continuarmos nos comunicando. Lucas e eu voltaremos em breve e cuidaremos do funeral, e é melhor você fazer as malas e ir embora antes de voltarmos. Entendido? Naturalmente, Amélia não ficou surpresa. Ela sabia que seria exatamente assim. E não apenas sabia, mas estava até preparada para isso. Na verdade, ela não era a única que havia se preparado. Rodrigo sabia que isso aconteceria também. É por isso que ele comprou para Amélia um apartamento separado anos atrás, só por precaução. Mas, enquanto seu padrasto estava vivo, ela queria passar o máximo de tempo possível com ele. Bem, agora ela não tinha mais nada a fazer ali. Tudo bem, me avise quando vocês organizarem tudo, Amélia respondeu. Pode deixar, disse Raquel bruscamente e imediatamente encerrou a ligação. Amélia demorou para arrumar suas coisas. A voz de Raquel havia soado muito agressiva, mas Amélia sabia que eles não voltariam tão cedo. Agora, sua única preocupação era garantir que o funeral fosse bem conduzido. Reunindo todos os seus pertences, que não eram muitos, ela foi para o apartamento que seu padrasto havia lhe dado uma vez. Ao entrar, não conseguiu segurar as lágrimas. Tudo era tão estéril, tão vazio. Ela sentia muita falta de Rodrigo. Ela rapidamente desfez as malas e começou a esperar uma ligação de Raquel. A coisa mais importante agora era garantir que seu pai tivesse um enterro digno. Mas Raquel não ligou. Ela não ligou no dia seguinte, nem no dia seguinte. Amélia não conseguia encontrar paz. Como em uma agonia, ela andava pelo novo apartamento, uma sensação de desastre iminente se instalara em sua mente, dominando-a completamente. Parecia que ficaria por muito tempo. Ela já havia enterrado sua mãe uma vez, mas enterrar seu padrasto era muito mais difícil. Quando sua mãe morreu, ela teve apoio, agora, não tinha ninguém. Amélia vagava inquieta, incapaz de dormir à noite. Ela ficava pensando e pensando de novo, o que aconteceria a seguir? Como seria o funeral? O que aconteceria com a empresa de Rodrigo? Essas perguntas eram sua principal preocupação. Ela nunca havia dependido do dinheiro de seu padrasto, ao contrário dos filhos biológicos dele, e ela genuinamente gostava de trabalhar no banco. Rodrigo havia feito de tudo para despertar seu interesse por esse campo. Amélia era apaixonada por ele, assim como o chefe do banco uma vez foi. Ela havia tido tantas ideias ao longo dos anos de trabalho e havia feito tanto pela empresa. E agora, o que? Ela simplesmente deveria se afastar? Ou talvez Raquel permitisse que ela continuasse trabalhando na empresa mesmo após a morte de Rodrigo? Essa questão não saía de sua mente. Se pensar bem, se Amélia ficasse, todos se beneficiariam. Lucas e Raquel sempre teriam dinheiro, e Amélia não deixaria a empresa falir. Ela gerenciaria, talvez não tão bem quanto seu padrasto, mas faria um bom trabalho. E Raquel? Amélia nem sequer considerava Lucas, ele sempre foi um peão de sua irmã. O que eles poderiam trazer para a empresa? Eles não entendiam nada sobre isso.
Em suma, Amélia estava preocupada com o trabalho de vida de seu padrasto. Ela não queria que os filhos ignorantes dele assumissem o controle e o tratassem de maneira inadequada. Até agora, eles não haviam feito nada de bom em suas vidas inteiras. Amélia deu um salto de surpresa ao ouvir o toque do telefone celular. Ela imediatamente correu para atender, convencida de que era Raquel ligando. Ela deve ter organizado o funeral já, pensou Amélia. Mas ficou muito decepcionada ao descobrir que era apenas um dos principais gerentes da empresa. Relutantemente, ela atendeu a ligação. Amélia, onde você está? Perguntou Isidoro Gutierrez, um funcionário do banco. Ele e Amélia tinham mais ou menos a mesma idade e temperamentos semelhantes. O jovem era tão apaixonado pelo trabalho quanto ela. Rodrigo o tinha em alta consideração. Em um determinado momento, o padrasto de Amélia até mencionou que Isidoro lembrava de si mesmo quando era mais jovem. Amélia e Isidoro tinham uma boa relação de confiança, por isso ela não ficou tão surpresa com a pergunta dele. Ela respondeu, em casa. Bem, no meu apartamento. Ainda não me sinto em casa aqui e não sei o que fazer a seguir. Raquel não ligou. Eu nem sei se posso continuar trabalhando. Parece que não estão mais esperando por mim lá. Raquel, filha do primeiro casamento dele, certo? O que ela tem a ver com isso? Trabalho para o seu padrasto há 8 anos e só a vi algumas vezes. Ela é uma herdeira, assim como o irmão, Lucas. Mas você não é uma herdeira, Amélia. Ele fez uma pausa. De qualquer forma, isso não importa. Onde você está? Eu já respondi, ela disse, irritada. Em casa. O funeral está prestes a começar e você está em casa? Ela quase deixou o telefone cair de choque. O funeral? Isidoro ficou em silêncio por alguns segundos. Eles nem mesmo te disseram. Todos nós já chegamos, e todos os parentes também, exceto a filha biológica dele. Como você não vem ao funeral? Amélia estava perplexa. Durante todo esse tempo, ela estava esperando que Raquel ligasse e lhe dissesse onde e quando seria o funeral. Claro, Raquel não era uma pessoa de bom coração, mas Amélia achava que nem ela seria tão desconsiderada. Não convidar Amélia para o funeral? Como isso podia acontecer? Ela decidiu esclarecer. Desculpe, você tem certeza? Bem, minha meia-irmã deveria ter me ligado, mas ela ainda não ligou. Amélia, eu pareço idiota para você? Ele perguntou, ofendido. Claro que tenho certeza. Talvez ela tenha esquecido de te avisar. De qualquer forma, isso não importa. Vou te mandar o endereço agora. Vista-se rápido e venha logo. Amélia desligou o telefone, depois o pegou novamente, querendo jogar o aparelho contra a parede com todas as suas forças. Raquel não poderia fazer isso. Ela simplesmente não tinha o direito de agir assim. Ela já havia expulsado Amélia do que considerava seu lar durante toda a sua infância. Aqueles pequenos demônios nunca deixaram esquecer que ela não era ninguém naquela casa, que ela era uma intrusa. Não era suficiente? Eles realmente precisavam humilhá-la ainda mais? Era absolutamente necessário para Raquel esmagar Amélia, que já havia perdido todos os que lhe eram queridos? Amélia, mordendo o lábio, começou a vestir o vestido de luto que havia preparado com antecedência. Mesmo que Lucas e Raquel a odiassem, embora não houvesse motivo para isso, mesmo que falassem mal dela, espalhassem boatos e a privassem de todas as alegrias da vida, Amélia iria ao funeral de seu padrasto. Não havia outra maneira. Ela queria se despedir adequadamente da pessoa que lhe havia dado tudo o que ela tinha agora. Amélia chegou ao cemitério. Conseguiu chegar a tempo para o serviço. Ela entrou silenciosamente na igreja e ficou de lado. Imediatamente, ela avistou seus parentes por afinidade. Raquel estava chorando tão forçadamente e teatralmente que, se você não a conhecesse pessoalmente, poderia acreditar em seu sofrimento. Mas, conhecendo essa hipócrita de perto, era claro que tudo não passava de um show. Lucas estava próximo, com um olhar distante e perdido. Ao contrário de sua irmã, ele não tinha talento para atuação.
Ele nem fingia que a morte de seu pai o incomodava. Era evidente que ele simplesmente não se importava. A despedida com o falecido começou. As pessoas continuavam a se aproximar de Rodrigo. Alguns deles, Amélia conhecia, enquanto outros eram desconhecidos. Raquel se aproximou do caixão, beijou o falecido, mas não conseguiu esconder seu desgosto. Trabalhadores e parentes distantes se aproximaram. Todos estavam se despedindo dessa pessoa notável, sem exagero. Amélia estava profundamente emocionada. Parecia que, apenas agora, ela compreendia totalmente que o padrasto, a quem ela considerava seu verdadeiro pai por muitos anos, estava morto. Lágrimas fluíam de seus olhos, sua mão tremia e a voz dele ecoava em sua mente. Memórias começaram a piscar diante de seus olhos. Lá estava ele, ensinando-a a cozinhar quando Amélia tinha 13 anos. Lá estava ele, abraçando-a carinhosamente após o funeral de sua mãe. Amélia sentiu uma dor que nunca havia sentido antes. Chorando amargamente, ela deu um passo incerto em direção ao caixão. Deu um segundo, um terceiro passo. Ela quase o alcançou, vendo seu rosto, tão mudado após a morte, de longe, quando de repente alguém puxou seu braço com força. Onde você pensa que está indo? Raquel sibilou atrás dela. Amélia não conseguia ver o rosto de sua meia-irmã através do véu de lágrimas, mas tinha certeza de que Raquel estava sorrindo maliciosamente. Amélia puxou o braço de volta, como se estivesse em chamas. Me deixe ir. Eu quero dizer adeus ao papai. Ele não é seu pai, retrucou Raquel. Ela levantou a voz e olhou ao redor, desdenhosamente, para todos os presentes. Alguém sequer te convidou para estar aqui? As pessoas que haviam vindo ao funeral começaram a sussurrar entre si. Todos os olhos estavam fixos nas duas meias-irmãs. Do meio da multidão, alguém murmurou, confuso, quem é essa outra garota? Amélia puxou o braço e se dirigiu não apenas a Raquel, mas também àqueles que pareciam duvidar dela. Eu sou a enteada dele, disse ela, fungando. Rodrigo era como um pai de verdade para mim. Eu o amava como um pai de verdade, e ele me amava como uma filha de verdade. Raquel riu. Você está tentando dizer que meu... Ela enfatizou a última palavra. Pai te amava mais do que amava a mim e ao Lucas. Quem você pensa que é? Amélia baixou a cabeça. Eu não disse isso. Uma voz mais insistente surgiu da multidão. Quem é ela? Rodrigo só tinha 2 filhos, não tinha? Raquel sorriu triunfante, mas rapidamente se recompôs, retomando sua máscara de filha enlutada. Naquele momento, como sempre, Lucas veio em auxílio de sua irmã. Ele se aproximou e gentilmente segurou o braço de Raquel, como se trazendo-a de volta à realidade. Seu olhar transmitia tudo, sem palavras. Seu olhar dizia, você está indo longe demais, lembre-se de que está de luto. Raquel balançou a cabeça, mas ainda não deixou Amélia se aproximar do caixão. Você não foi convidada para o funeral, ela se virou, dirigindo-se aos visitantes. Esta é a filha da segunda esposa dele. Acho que vocês entendem que ela está apenas encenando. Esta garota está fingindo estar triste pela morte do nosso pai. Ela sempre quis apenas uma coisa, a morte dele. Ela queria ficar com todo o dinheiro dele. Ela precisa sair. Amélia não pôde mais se segurar, sua voz se elevou em um grito. Seus olhos marejados já não conseguiam enxergar com clareza. Cale-se. Vocês o levaram a isso. Vocês são os culpados de tudo. Ela gritou em histeria. Mas Raquel era impossível de derrotar nessa batalha. Ela recuou teatralmente para os braços de seu irmão. Lucas continuou a performance. Sabemos de tudo, Amélia. Não ouse encenar aqui. Você o estressou, o levou à morte. Você queria que ele morresse logo para ficar com a nossa herança. Saia daqui. Você não tem o direito de se aproximar dele. Você nem deveria estar aqui. Chorando de dor e humilhação, Amélia caiu de joelhos. Ela sabia que Raquel e Lucas não eram as melhores pessoas, mas isso estava além do que ela imaginava. Tudo que ela conseguia fazer era murmurar baixinho, isso é tudo mentira.
Mas nem Lucas, nem Raquel, nem qualquer outra pessoa no funeral se importaram com suas palavras. Após terminar seu choro dramático, Raquel repetiu: "Saia antes que chamemos a segurança." Amélia não conseguia reunir forças para se levantar. Naquele momento, Isidoro se aproximou dela, segurando-a pelos ombros e dizendo baixinho: "Amélia, é melhor irmos agora." E assim, as duas pessoas mais importantes na vida de Rodrigo, a enteada amada e seu melhor funcionário, deixaram o funeral juntos. Eles não sabiam o que os outros pensariam deles, mas sabiam de uma coisa: Raquel e Lucas eram pessoas perigosas. Era melhor não confrontá-los. Amélia mal se recuperou do que havia acontecido no funeral. Na verdade, as palavras de Raquel não a afetaram muito. Ela já estava acostumada ao fato de que os filhos de Rodrigo não eram as pessoas mais agradáveis. Mas o fato de que ela nunca conseguiu se despedir de seu pai a destruiu completamente. Amélia estava deitada na cama, sufocando em suas próprias lágrimas. O trabalho já não estava mais em sua mente, especialmente depois das coisas que Raquel havia dito no funeral. A maioria das pessoas que ocupavam cargos significativos na empresa havia testemunhado aquela altercação terrível. Amélia sabia de que lado eles ficariam. Ela não tinha dúvidas. Claro, ela era ninguém. Não tinha nenhuma conexão real com Rodrigo, mas seus próprios filhos. Eles tinham muito mais direitos. Amélia parou de sair de casa e de atender chamadas. Ela nem respondia mais a Isidoro. Ele insistia que ela tinha uma opinião muito baixa sobre a equipe. Ele dizia que todos entendiam perfeitamente bem, mas ela não estava interessada. Não apenas havia perdido seu pai, mas também havia perdido seu apoio. Depois de toda a turbulência, ela não queria mais viver, mas sabia que o falecido Rodrigo provavelmente não desejaria um destino desses para ela. A primeira vez que Amélia saiu de casa foi quando o tabelião ligou. Por mais que quisesse evitar ir e por mais que seus parentes por afinidade a quisessem longe, ela tinha que comparecer. Ela estava obrigada a comparecer por um motivo: Amélia era tanto uma herdeira legítima quanto os próprios filhos de Rodrigo. Seu nome estava no testamento. Reunindo forças, ela foi ao escritório do tabelião. Ela sempre soube que Rodrigo era muito inteligente, mas não havia suspeitado que ele parecia saber tudo com antecedência. Ele sabia e tinha se preparado bem. Ao chegar, Amélia entrou silenciosamente no saguão espaçoso. Ela pegou a última mesa disponível, embora a área de recepção estivesse quase vazia. Ela simplesmente não queria chamar atenção desnecessária para si mesma. Ela não queria, mas ainda assim chamou. Raquel olhou para ela debaixo de suas sobrancelhas. Era assim que ela encarava Amélia, como uma rival, e a olhava com malícia. Amélia ignorou a maior parte disso. Ela nem sequer entendia por que estava ali. Já havia recebido sua herança anos atrás. Por que Rodrigo a incluiu no testamento? Ela desviou o olhar, sentindo-se indiferente. O dinheiro era a última coisa em sua mente. Ela sempre foi indiferente à riqueza, assim como sua mãe. "É hora de ler o testamento de Rodrigo", começou o tabelião, pigarreando. Ele acrescentou: "Embora todos nós entendamos por que estamos aqui, para descobrir quem herdará seu império." Um arrepio percorreu a espinha de Amélia. O tabelião parecia ser como eles. Raquel e Lucas tinham sorrisos desagradáveis e maliciosos estampados em seus rostos. Amélia não conseguia entender. Como alguém podia ser tão cruel com seu próprio pai? Ela queria se levantar e esbofetear aqueles dois rostos insolentes, mas Amélia sabia como manter a compostura. Ela queria sair daquele lugar o mais rápido possível, ir para casa e se esconder debaixo de seu cobertor quente por uma semana. Ela não respondeu, mas sua meia-irmã não conseguiu se conter. "Podemos nos apressar?" Ela se contorceu, como se uma coceira estivesse atormentando. "Vamos pular todas as cartas e discursos de despedida, certo?" O tabelião deu de ombros. "O que você quer de mim?" "O que você quer, Raquel? Apenas diga que eu fiquei com a maldita empresa, e então Lucas e eu vamos embora daqui." Lucas lançou à irmã um olhar confuso. Ele frequentemente olhava para ela assim, mas hoje algo parecia ter mudado.
parecia que ele estava começando a entender algo. Você? Ele perguntou nervosamente. Ela o dispensou, como se fosse um mosquito irritante. Quem mais? Nós, Lucas exclamou em surpresa. Na verdade, somos dois. Ah, claro. Ignorando o irmão, ela se virou para o tabelião. Apenas leia quem fica com o quê, e sim, ela. Raquel apontou para Amélia. Realmente precisa estar aqui? O tabelião sorriu friamente. Na verdade, você poderia dizer que ela é a única que precisa estar aqui. Por alguns segundos, ele remexeu nos papéis, depois puxou um documento. Amélia, o testador, isto é, Rodrigo, deixou a empresa para você. Você agora é a legítima e única dona dela. Parabéns. Ele olhou para Raquel com desdém. E você, Raquel, e seu irmão, Lucas, receberão uma anuidade vitalícia da receita da empresa, que equivale a, vejamos, onde está, a 10% do lucro líquido anual cada um. Bem, nada mal. A boca de Amélia se abriu de espanto, enquanto Raquel saltava abruptamente, como se tivesse levado um empurrão. Com um passo largo, ela estava ao lado do tabelião e arrancou o papel de suas mãos com um movimento brusco e mecânico. Após ler o documento, ela o rasgou em 2 pedaços e uivou como uma loba. Não, eu sei que isso é besteira. Lucas saltou após sua irmã, se agachou e tentou juntar os pedaços rasgados. Raquel ficou vermelha de raiva, suas mãos cerradas em punhos. Lucas parecia incrédulo também. Amélia permaneceu sentada, imóvel. Não que ela fosse contra isso, ela apenas não esperava isso de forma alguma. Embora, pensando bem, tal resultado era bastante previsível. Ela se lembrou mais uma vez de como seu falecido padrasto era inteligente. O tabelião olhou para Raquel com desprezo indisfarçado. Você realmente acha que rasgar sua cópia do testamento significa que ele é inválido? Ele desviou o olhar para Amélia e suavizou o tom. Parabéns novamente. Acho que é melhor você sair agora. Nos veremos mais tarde. Eu te ligo. Amélia fez exatamente isso. Levantou-se rapidamente, acenou com gratidão para o tabelião e saiu apressadamente. Ver Raquel tão enfurecida era um pouco assustador. Então, calculando qual poderia ter sido a parte dela, ela rapidamente saiu. Amélia entendeu que não seria deixada em paz, mas o que ela poderia fazer? Deixar essas crianças crescidas e imaturas bagunçarem tudo instantaneamente? Não, ela não podia deixar que os negócios de Rodrigo fossem mal administrados. Como ditado pelo testamento de seu padrasto, Amélia se tornou a nova chefe da empresa. Felizmente, ela já trabalhava lá há vários anos, então o trabalho foi fácil para ela. Por um tempo, ela estava apreensiva em ir ao escritório, afinal, a equipe havia testemunhado aquela cena desagradável no funeral, mas, quando finalmente teve coragem de ir, ela ficou agradavelmente surpresa. Acontece que ela tinha uma opinião muito baixa das pessoas de lá e que elas estavam longe de serem tolas. Como Isidoro havia dito, todos entendiam perfeitamente e viam tudo com clareza. Eles sabiam como Raquel e Lucas eram, e também sabiam como Amélia era, inteligente, calma, calculista e ambiciosa, no bom sentido. Mais importante, ela sempre pensava na empresa e nas pessoas que trabalhavam lá, não apenas em encher os próprios bolsos. Seus colegas expressaram suas condolências pelo que ela havia passado no funeral. Eles, assim como Amélia, sentiam muita falta do seu gentil chefe. Amélia ficou feliz em voltar ao trabalho amado, para se distrair da tristeza. Tudo estava indo bem, até que um dia algo aconteceu que virou tudo de cabeça para baixo. Naquele dia, Amélia ficou até tarde no escritório, como de costume. A maioria dos funcionários já havia saído, restando apenas os seguranças e os faxineiros. Ela estava sentada sob a suave luz do abajur, inclinada sobre uma pilha de papéis, quando alguém bateu na porta. Sim, ela chamou, sem desviar os olhos do trabalho. Amélia só olhou para cima quando ouviu uma voz familiar. Ela olhou para cima e quase explodiu de tanto rir. Diante dela estava Lucas. Ele parecia um personagem de um romance barato. Estava vestido com um terno formal, fortemente perfumado com uma colônia pungente.
Seu cabelo escuro e espesso estava tão laqueado que parecia que você poderia ver seu reflexo nele, se esforçasse o suficiente. Ele segurava um grande buquê de rosas vermelhas. Quando sua risada diminuiu, Amélia perguntou: perdeu sua glória entre suas namoradas? Agora tem que recorrer a medidas extremas? Lucas não compartilhou da diversão dela. Amélia, vim aqui para te ver, ele disse com grandeza. Ela revirou os olhos. É algo urgente? Ainda tenho um monte de trabalho para fazer. Ele rapidamente se aproximou e sentou-se em frente a ela. Amélia, você sempre despertou apenas sentimentos calorosos em mim, e quero dizer que eu te amei desde o primeiro momento em que nos conhecemos, mas Raquel. Ela sempre me pressionou, e só recentemente consegui finalmente me livrar da influência dela. Amélia, você quer se casar comigo? Ele a olhou como se ela fosse sua última esperança. Amélia riu ainda mais, seus olhos escurecendo de espanto. Você está bêbado ou algo assim? Ela perguntou, enxugando as lágrimas que se formaram de tanto rir. E não é um pouco estranho que você seja meu meio-irmão? Ele ergueu o queixo, ofendido, tirou o telefone e começou a ler algo nele. Amélia não conseguiu se segurar, inclinando-se levemente para espiar o smartphone e viu o que já esperava. Lucas tinha uma conversa aberta com Raquel. Era claro que ela o havia convencido a propor a Amélia para assumir a empresa. Amélia riu mais uma vez, voltando ao seu assento, e perguntou: foi a Raquel quem te mandou, não foi? Você realmente acha que eu cairia nessa? Amélia, eu... Ele começou, continuando a ler as instruções que sua irmã conspiradora havia lhe enviado. Eu sempre tive sentimentos calorosos por você, acredite em mim. Sério, ela respondeu, agora com um tom mais calmo. Sim, é por isso que sempre te tratei bem, da maneira que fiz. Então, vamos, case-se comigo. Eu te amo. Amélia revirou os olhos. A princípio, parecia muito engraçado, mas agora estava um pouco irritante. Ela pegou uma pilha de papéis, bateu-os na mesa para evitar que se espalhassem e se levantou. Tudo bem, vou terminar isso amanhã, ela disse para si mesma, dirigindo-se à porta do escritório. E o que você inventou, ou melhor, o que a Raquel inventou, nunca vi nada mais idiota na minha vida. A Raquel realmente acha que, se eu me casar com você, ela vai conseguir a empresa? Achei que ela fosse muito mais inteligente do que isso. Espere, Amélia, eu te amo, ele insistiu, soando como um disco quebrado. Como você pode ser tão... Ela deixou um insulto preparado na ponta da língua. Como você não vê que a Raquel está apenas te usando? Você já deveria estar vivendo sua própria vida agora, e ainda está correndo atrás de sua irmã. Você realmente vive tão mal? Não está satisfeito com o dinheiro que tem? Você nem trabalha. Por que precisa dessa empresa? Não entende que vai simplesmente destruí-la? Vai arruinar o legado de vida de seu pai, arruinar as carreiras de milhares de pessoas que perderão seus empregos, e, o mais importante, você ainda ficará sem dinheiro, porque a empresa vai acabar. Pense bem no que eu disse. Tendo dito isso, ela saiu do escritório, deixando Lucas completamente sozinho. O dia seguinte começou com uma notícia que fez o cabelo da nuca de Amélia se arrepiar. Sentada em uma cela, Amélia não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo em sua vida. Ela continuava se beliscando, se batendo, balançando a cabeça, tentando acordar desse pesadelo horrível, quase inconcebível, mas não era um sonho. Era tudo real. Na manhã seguinte ao drama mencionado, depois que Amélia deixou Lucas em seu escritório, o corpo dele foi encontrado lá. Desde o início da manhã, a polícia foi visitar Amélia. Ela foi a última pessoa a ver Lucas com vida. Depois de fazer algumas perguntas sobre o dia anterior, eles aprenderam sem hesitação. Claro, era obra de Raquel. Ela disse à polícia que seu irmão havia ido pedir Amélia em casamento, aparentemente ele havia se permitido um pouco demais, e essa víbora de mulher o matou. Amélia confirmou essa versão, mas apenas parcialmente. Ela explicou que Lucas realmente havia ido vê-la e a pedido em casamento, mas ela recusou firmemente. Ela detalhou os esquemas que Raquel havia orquestrado, explicando que Lucas nunca poderia ter realmente amado Amélia.
ele simplesmente não era capaz de amar. Ela compartilhou sua versão dos eventos, insistindo que ela saiu do escritório primeiro. Quando ela saiu, ele estava vivo e bem. Ela pediu que interrogassem os seguranças e os faxineiros, e que verificassem as câmeras de segurança. Mas, estranhamente, as filmagens haviam desaparecido. Os seguranças e os faxineiros só viram Amélia saindo. Ninguém havia visto Lucas naquela noite. Sem provas de sua inocência, ela foi acusada de assassinato. Sua última esperança era seu advogado, que sabe, talvez ele pudesse desvendar esse caso complicado. Pelo menos, era nisso que ela estava contando. O jovem, mas já muito bem-sucedido advogado chegou ao centro de detenção. Ele já tinha tido a chance de conversar com sua cliente. Amélia parecia muito doce para ele, tão doce que seu olhar treinado imediatamente reconheceu que ela não era uma assassina. Portanto, ele estava determinado a descobrir quem estava por trás disso. Depois de estudar o caso dessa família peculiar, ele tinha poucas dúvidas sobre sua suspeita, Raquel. Parecia que essa garota não era tão simples quanto queria parecer. Ele estava quase certo de que era Raquel quem havia incriminado sua cliente, mas ainda não tinha provas, ainda não. Federico Galuz, esse era o nome do advogado, chegou ao escritório do banco. Ele não teve pressa em entrar, sabendo que o diabo está nos detalhes. Ele começou a caminhar ao redor do prédio alto, examinando-o de perto. Para todos os outros, ele parecia apenas mais um transeunte, mas ele sabia com certeza que em breve encontraria algo. Ele caminhou ao redor, ficou perto da entrada, ouvindo as conversas dos funcionários que faziam pequenas pausas. Parecia que ele havia encontrado a primeira pista. Ele ouviu que uma das faxineiras do prédio havia morrido na mesma noite que Lucas. Os trabalhadores que estavam espalhando esse boato estavam horrorizados. Era uma maldição na empresa, diziam eles. 2 mortes em uma noite, isso poderia acontecer? Os funcionários do escritório não conseguiam entender, mas Federico sabia com certeza, tudo isso fazia parte do plano de alguém. Ele decidiu investigar a morte da faxineira mais tarde. Ele precisava encontrar mais evidências. Pense, 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 ele disse a si mesmo, enquanto caminhava ao lado das lixeiras locais, até que um detalhe interessante chamou sua atenção. Ao lado das lixeiras, havia uma pilha enorme, até mesmo gigantesca, de papel branco limpo, pacotes não abertos, muitas folhas de papel de alta qualidade, sem uso e sem embalagem. Federico sabia por experiência própria que, no trabalho de escritório, nunca há papel em excesso. Então, o que aconteceu? Quem jogou fora tal tesouro? Ele percebeu que essa era outra pista e decidiu seguir essa pista. Ele entrou no escritório e começou a conversar, em conversas casuais, como seus interlocutores pensavam, mas muito importantes para Federico. Um dos funcionários reclamou que haviam acabado de pedir papel, a caixa estava no porão, mas estava vazia. E para onde foram todos os conteúdos? O funcionário não sabia, mas Federico entendeu imediatamente. Restava determinar como a faxineira havia morrido, e parecia que ele já havia descoberto a maioria dos detalhes. Chegou o dia do julgamento, o julgamento de Amélia. A infeliz mulher estava sentada no banco dos réus, torcendo as mãos, enquanto a principal vilã da família sorria astutamente. Apesar de todo o seu talento para a atuação, Raquel não conseguiu manter a compostura. Logo, ela pensou, a empresa estaria em seu bolso, ou pelo menos ela pensava assim. Ela pensava assim até que o jovem advogado, o personagem principal deste julgamento, abriu a boca. Federico se levantou, pronto para apresentar suas evidências. Felizmente, ele estava bem preparado. Ele examinou Raquel com um olhar afiado, pensando, ela nem percebe o que está por vir, que ingênua. Apresentando-se ao tribunal, ele começou seu discurso. Não é estranho que as filmagens das câmeras de segurança tenham sido deletadas, e ninguém saiba quem poderia ter feito isso, exceto o segurança responsável por isso. Ele lançou um olhar para Raquel. Curioso, não é? A expressão do juiz permaneceu inalterada. Onde você quer chegar? Explique sua posição. Federico continuou, também é estranho que o escritório tenha acabado de pedir papel limpo, várias resmas.
A caixa foi entregue ao depósito, mas o papel foi jogado fora. Por que pedir papel e depois jogá-lo fora imediatamente? Isso sugere que algo, ou melhor, alguém, foi levado para o escritório, em vez do papel. Raquel pulou de seu assento, gritando: "Eu protesto", mas o juiz rapidamente a silenciou. Parecia que todos que estavam acusando Amélia estavam de repente começando a ver a verdade. Satisfeito com o efeito que havia conseguido, Federico continuou: "E também é peculiar que uma faxineira idosa tenha morrido na mesma noite. O assassino aparentemente não esperava que a pobre mulher idosa fosse autopsiada, mas eu providenciei para que isso fosse feito. Amanda Reis, a faxineira do escritório central da empresa, que morreu naquela mesma noite, foi injetada com uma droga que causou parada cardíaca instantânea. Mas o estranho é que os especialistas forenses determinaram que sua morte ocorreu por volta das 19 horas. No entanto, ela foi vista saindo do prédio em um horário muito posterior, às 23 horas, para ser mais preciso. Esse testemunho foi fornecido por todos os seguranças. Portanto, podemos supor que a pessoa em questão não era a faxineira, mas alguém que se disfarçou de Amanda. O juiz se inclinou para a frente. E qual é a sua versão? Raquel Buarque, a filha do falecido Rodrigo Buarque, não podia aceitar que seu pai deixasse a empresa para sua enteada. Então, ela convenceu seu irmão a ajudá-la. Ela mentiu para ele, alegando que Amélia havia proibido os dois de irem ao escritório. Ela fabricou essa pequena mentira para convencê-lo de que precisavam entrar no prédio sem serem vistos. Para isso, ela matou a faxineira, injetando-lhe uma droga que parava o coração, depois roubou os pertences dela e se vestiu com eles, fingindo ser a faxineira Amanda. Além disso, ela interceptou a entrega de papel do entregador, fingindo ser uma funcionária do escritório, depois usou uma empilhadeira para despejar todas as resmas de papel novo em um lixão distante e colocou seu irmão na caixa que originalmente continha o papel, instruindo-o de antemão a pedir Amélia em casamento, supostamente para ganhar o controle da empresa do pai. Mas Raquel tinha seus próprios planos. Ninguém suspeitava que os dois haviam entrado no escritório. Ela estava vestida como faxineira e empurrava um recipiente de madeira compensada em um carrinho, supostamente para jogá-lo fora, mas, dentro, estava Lucas. Raquel havia enviado seu irmão ao escritório de Amélia e, quando Amélia saiu, ela o matou impiedosamente, batendo na cabeça dele com um peso de papel pesado. Depois, ela saiu pela porta dos fundos, tendo obtido as chaves da faxineira. Após deletar todas as filmagens de vídeo enquanto o segurança estava fora para fumar, ela vestiu o corpo da pobre Amanda com suas roupas habituais, tiradas do armário dela. É por isso que os seguranças pensaram que a idosa deve ter tido um ataque cardíaco no quarto onde estava trocando de roupa após o turno. Raquel havia enganado seu irmão. Ela havia premeditado esse assassinato cruel. Dessa forma, ela se livraria tanto de seu irmão biológico quanto de sua meia-irmã. Amélia seria presa por muito tempo, e Raquel mataria pessoalmente Lucas. Ela esperava reivindicar a empresa para si mesma. Imediatamente após seu discurso, Federico apresentou todas as provas necessárias ao tribunal. A justiça prevaleceu. Raquel foi acusada dos assassinatos tanto da faxineira idosa quanto de seu próprio irmão. Para o grande alívio de Amélia, todas as acusações contra ela foram retiradas. Ela estava livre mais uma vez. Saindo do centro de detenção, onde havia sido mantida após o julgamento e recuperando seus pertences pessoais, Amélia respirou fundo. "Liberdade", murmurou, enxugando as lágrimas de alegria, sem perceber que Federico estava se aproximando. "É bom, não é? Apenas sair e respirar ar fresco. Acho que você está feliz por estar livre agora." Amélia sorriu feliz. "Você não faz ideia do quanto." E não se tratava apenas das acusações terem sido retiradas, ela admitiu. "Agora estou realmente livre. Raquel. Ela nunca me deu paz. Ela tem me atormentado desde que eu tinha 12 anos, e Lucas. Sinto muito que ele se foi, mas, caramba, finalmente, cada um deles recebeu o que merecia." Só então ela olhou mais de perto para seu advogado, o homem que a salvou, que havia feito seu trabalho de forma profissional. Ela sorriu para ele e o agradeceu sinceramente. Federico parecia ainda mais feliz do que Amélia.
O caso, essa garota, a tocou profundamente. Amélia, você gostaria de sair comigo um dia? Amélia riu alegremente, adoraria. Federico riu junto com ela, e ambos seguiram seu caminho, afastando-se daquele lugar terrível, das intrigas e crueldades que haviam perseguido a pobre Amélia por toda a sua vida. Naquele momento, ela estava simplesmente celebrando a vida e não tinha ideia de que estava caminhando ao lado de seu futuro marido, que, em um ano, ela daria à luz a um lindo filho, a quem, é claro, ela daria o nome de seu amado pai adotivo. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.